Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática para vestibular, Enem e concurso. Lembrando que eu estou tratando aqui um pouco da teoria e sempre estou intercalando com questões aí que caem no vestibular, no Enem ou em algum concurso aí que você quer prestar, tá? Se você tiver alguma dúvida, não deixe de deixar nos comentários a sua dúvida para que eu faça um vídeo a respeito disso no futuro aí. Quem sabe acaba te ajudando e você consegue a sua aprovação, né? Lembrando que a gente tem aqui um grupo onde a gente monta os estudos, então aqui já é a aula 2, ó, a aula 2 de função. Ou seja, tem a aula 1 de função, tem a aula 1, 2, 3, 4 e 5, eu acho, de conjuntos, né? E também vai ter uma aula aí de resumo sobre esse assunto. Então, aqui você está na aula 2 de função, onde a gente está trazendo a função a partir do conjunto, a partir do conhecimento de conjuntos numéricos. Tá bom? Então, o que é um conjunto? É uma associação, é um agrupamento de elementos, e esses elementos podem ser números. Então, quando a gente fala conjuntos numéricos, a gente está agrupando números, tá bom? E o que é importante para a gente saber aqui de função? Eu falei na aula 1, que é você transformar, né? Você pegar os valores de um conjunto aqui, ó. Vamos fazer mais bonitinho essa bola aqui. Que é, bola não, né? Esse diagrama de Venn. Quando eu pego de um conjunto e eu consigo associar ele a valores lá do outro conjuntinho. Tá bom? Isso é feito, então, ó, vamos chamar um conjunto aqui de conjunto A. Na aula anterior eu usei x e y. Espero que você tenha gostado daquele formato, porque vale muito a pena, né? A gente consegue transformar esse conjunto A e B aqui nos eixos coordenados também, tá bom? O que a gente vai fazer aqui para exemplificar a função. Vou usar uma função bem facinho aqui, só para exemplificar. Então, a ideia de função é quando você tem um conjunto, e desses conjuntos você tem valores, ó. Deixa eu colocar ali o 1, o 2, o 3, e eles estão associados diretamente, olha a palavra de novo, associado diretamente a outros valores lá. Ó. E esses valores, eles têm uma relação lógica, né? Que relação lógica é essa? É chamada de função. Então, vamos supor aqui, do 1 vira 2, o 2 vira 4, o 3 vira 6, tá? E aí também eu posso colocar outros valores nesse conjunto, como mesmo o 1, o 3, o 5, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando os valores de um lado e passando para o outro, né? Na verdade, eu estou transformando eles a partir de uma associação. Essa associação é o que a gente conhece como função. O que eu faço com o número 1, que ele vira número 2? O que eu faço com o 2, que ele vira 4, tá? Então, se você tem dificuldades em interpretar quando a gente escreve a função nesse formato aqui, ó, f de um valor que você não conhece, que a gente usa o x, ele vai ser igual, né, ao quê? A função. Então, vamos colocar aqui uma funçãozinha aqui, ó, 2x, duas vezes o x. Então, essa é minha função. Quem é o x? Os valores que estão no conjunto A. Esse conjunto A também é conhecido como conjunto domínio. É ele que domina toda a situação aí, ó. Domínio, né? Por quê? Porque nele eu estou associando os valores de x. Tá? Então, quando eu faço o f de x, eu estou pegando um valor desse conjunto, jogando naquele conjunto lá, que é conhecido como contradomínio. Professor, mas tem valores que não estão ligados ali. Gente, já falei na aula anterior e vou falar nessa aula de novo, tá bom? Dentro do contradomínio, ó, contradomínio, eu posso ter valores não associados também a essa minha função. Mas os valores que estão associados à minha função, vou até trocar de cor aqui, ó, ele é conhecido como o conjunto imagem. Ou seja, o conjunto imagem é a solução, né? É a solução das operações que eu faço na minha função. Nesse caso, era só multiplicar por 2, mas poderia ter outros valores aí, igual a gente vai ver já no próximo slide. Tá? Me fiz claro, gente? Se vocês estão gostando dessa aula aqui, não deixa de entrar lá no grupo também do WhatsApp para receber essas aulas na sequência. É muito gostoso de estar lá, recebendo essas aulas na sequência, né? E eu estou sempre cobrando vocês para vocês estudarem. E o que é muito importante, porque se ninguém te cobra, quem vai estudar? Não é verdade? E outra coisa, eu não posso estudar por você, só você pode estudar por você mesmo, não vai esquecer desse detalhe, tá bom? E para te ajudar, basta você continuar acompanhando essas aulas aqui. Gente, ó, eu vou olhar agora o conjunto numérico, mas não a partir mais de diagrama. Eu vou associar ele a uma reta, conhecida como reta numérica. E quando eu associo essa reta numérica aos valores de x, você criou a reta das abscissas, né? Você pode pensar assim, abscissas,
Então, os valores de x é a abscissa, que também é conhecido como o domínio, ou seja, eu posso colocar qualquer valor ali, né? Desde que ele não tenha aí uma coisa que, como é que a gente fala? Um conjunto vazio de resposta, né? A gente vai falar disso ainda na frente, quando a gente começar a tratar de funções, tá? Então, aqui eu vou ter valores associados ao x, que seria o 1, o 2 e o 3, aqui eu coloquei na sequência, né? Isso aqui também cria, então, o nosso conjunto domínio, tranquilo? O x, domínio, abscissa, tá? E aí eu tenho, então, o meu contradomínio. Olha só, se eu colocar que o menos 1 faz parte do meu contradomínio, se você está tratando o y como sendo a função em x, sim, ele faz parte do seu contradomínio. Só que ele não faz parte de quem? Da imagem. Olha lá, igual o valorzinho do 1. O valor do 1, ele está associado ao 1? Não, não está associado ao 1, está associado ao 2, né? Que seria esse ponto um pouquinho mais elevado aqui em cima, ó. Então, ele estaria ligado a este ponto aqui. Dá uma olhada, ó. Então, o 1 está associado ao 2, que é esse ponto aqui. Já esse ponto aqui do 1 e 1 não tem ligado com ninguém, mas dentro do meu contradomínio, ele existe. Tá? Então, ele existe, só que ele não faz parte da minha imagem. Tá? Então, isso aí ajuda vocês a diferenciar o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem. O que é mais importante para a gente aí? Para resolver a função, o mais importante é a imagem. Para saber o pertencimento da função, se ele pertence aos reais ou se ele não pertence aos reais, é importante eu entender o contradomínio, tá? Assim como eu entender o domínio também. Por quê? Porque o domínio vai me dizer se ele consegue jogar os valores aqui ou não, tá bom? Vou deixar uma função para você pensar aí, ó. 1 sobre x. Pensa nessa função aqui, ó. Eu não posso ter todos os valores do domínio, né? Tem alguns valores que se eu coloco ali no x, o meu domínio não existe. O meu contradomínio não existe, tá? Eu não tenho resposta. Sabe qual é? Deixa aí nos comentários, tá bom? E agora, para continuar exemplificando, eu trouxe aqui agora bem formalzinho, porque igual eu falei para vocês, né? Uma aula vai ser sempre meio superficial e depois a gente fala mais formalzinho, né? Então, olha aí, ó, tá escrito para você aí, dada uma função f de a para b, o que que é isso? É de f de a para b. Então, eu pego o número do a e jogo ele para o b. O conjunto A é denominado domínio da função. Então, é onde vai ter os valores de x ali associados, que é indicado pelo domínio de f. Olha como que ficou formal agora. Então, domínio, abre um parênteses, f, domínio de f. Tá? E já se for falar do conjunto B, que é denominado contradomínio, tá? Tem aqui um desenho para exemplificar também. Inclusive, é a mesma função, olha aí, é a mesma função. Será que eu pensei nisso antes? Então, eu tenho aqui também o meu contradomínio. Você pode escrever CD de contradomínio e agora você vai abrir um parênteses e dizer que ele veio a partir de uma função. Ó. Então, ali, ó, o conjunto B é denominado contradomínio da função e indicado por CD, abre parênteses, F. Como a gente lê, contradomínio de F. E agora a parte mais complicada, que é a parte que você tem que... Quando cair isso no vestibular, isso te segura bastante, tá? Isso filtra uma galera. É entender a imagem. O pessoal confunde muito a imagem com o contradomínio, tá? Então, para cada x pertencente a, cada x pertencente ao conjunto A, então o meu conjunto A é aqui, ó, fiz o A, e cada x que tem aqui dentro, vamos pôr um x como se ele fosse todos os valores, tá? Pertencente a, existe um elemento y, olha aqui o y, pertencente a B, né? Tá escrito aqui, é bem pequenininho, ó, esse pertencente aqui, então, ó. Então, aqui eu tenho x pertence a A, e eu tenho aqui também o y pertence a B. Então, o meu x, ele vira o y. Quando a gente fala, então, de f de x, você não está falando nada mais nada menos do que o próprio y. Tudo bem? Então, f de x é igual a y, que é aquele eixo que fica em pé dos gráficos. Então, a gente denomina a imagem de x pela função f, ou ainda o valor assumido pela função f. O conjunto de todas as imagens de x pela função é denominado conjunto imagem da função. A gente usa uma letrinha IM, as letrinhas IM, ó, então conjunto imagem da função, né? Quais esses conjuntos são maiores aí? Gente, às vezes todos eles são pertencentes aos reais, tá? Mas às vezes não, como o exemplo da função de 1 sobre x ali, ele tem uma imagem aí que modifica, tá? E ele tem um domínio também que não é todos os valores, tá bom? Então, dependendo de como eu vou escrever minha função agora, isso pode te atrapalhar aí no futuro,
Tá bom? Se vocês gostaram dessa aula, se vocês estão gostando dessa aula, né, não deixa de curtir esse vídeo, né, e me ajudar aqui também, gente, para a gente conseguir mais inscritos e levar essas aulas para frente. Lembrando que essa aula aqui ela faz parte de um projeto também em parceria com a ETEC, então você vai receber uma aula semelhante a essa lá no YouTube da ETEC também. Talvez já esteja na descrição do vídeo aí, dependendo de quando você está vendo essa aula. Tá bom? Então vamos lá, resolver um exercíciozinho. Esse exercício aqui, ele era um exercício do Enem, se eu não me engano, de verdadeiro ou falso. Daí eu tirei o verdadeiro ou falso para poder justificar para vocês aqui. Gente, é o seguinte, eu quero que toda vez que a gente faça uma aula aqui, vocês também dêem uma olhada nas aulas lá da playlist de questões de vestibular, porque às vezes tem um assunto exatamente que eu estou falando aqui, tá bom? Porque o YouTube não entrega às vezes, né? Você deve saber disso. Bom, então vamos lá então, ó. Eu tenho aqui, pegar um giz, considere o conjunto A, agora é um conjunto bem específico A, tá? E esse conjunto A, ele tem os elementos menos 3, menos 2 e 0. Menos 3, menos 2 e 0. E existe um conjunto B, deixa eu arrumar o Bzinho aqui, que é menos 5, menos 1, 2 e 4. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. 2 e 4. Tá? E a função f de A para B definida, agora ele definiu minha função, ou seja, eu não preciso ficar chutando o valor, falando assim, o que eu fiz ali para levar de um lado para o outro? Você vai tirar os valores do domínio de x ao quadrado e subtrair 5. Tá? Então, quem que é o domínio? Está aqui o A. Então, o x pertence ao A e meu f de x pertence ao B. Beleza? Então, o que a gente faz agora? Pertence ao B e o x pertence ao A. Agora, a gente resolve isso. E uma coisa que eu quero saber é o domínio. Tá? Qual o domínio que eu tenho aqui do f de x? Né? Então, eu tenho o domínio de f. Olha aí, ó. São todos os valores pertencentes aos reais. Certo? Professor, mas ele me deu ali um domínio muito específico. Isso, tá? Então, só que o que eu estou falando? Dentro desses valores, aqui eu não tenho nenhuma restrição. Só que como ele me deu os valores, o seu domínio ele reduz pelos valores que aparecem ali. Então, fica muito fácil quando você já tem o domínio, porque basta você substituir esses valores ali, ó. Então, esse é o meu domínio, tá? Qual que é o meu contradomínio? Vou escrever aqui o contradomínio, né? CD, contradomínio. Ele vai ser... Não, deixa eu escrever esse contradomínio, né, gente? Fica bonitinho. Contra domínio. E ele vai ser agora sim o CD de F pertence, ó, aos 5. Eu ia colocar todos os reais, né? Porque eu não tenho restrição ali, posso pôr qualquer valor de solução. E aqui eu tenho menos 1, o 2 e o 4. Tá bom. Aí fechou, então, esse é o meu contradomínio. Isso. Professor, e a imagem? Esse daqui eu só queria que vocês resolvessem o domínio, o contradomínio e a imagem. E para tirar a imagem, o que você vai fazer? Você vai aplicar agora a função dos elementos que eu tenho aqui. Porque a imagem, se eu tenho 3 elementos aqui, eu não tenho uma imagem com 4 elementos. Vamos verificar aí qual que é a minha imagem, então? Então, a minha imagem, a minha imagem de F, né? Ela pertence ao conjunto tem aqueles valores ali, vamos colocar os valorzinhos, então, que vai ser, se eu pegar aqui o 3, ó, que seria o meu primeiro valor, vou fazer um quadro lá em cima, gente, vou até esconder minha cara aqui para vocês me verem. Isso. Ó, então, eu vou pegar o 3 e já vou começar com ele. 3 é um dos valores. Perdão, né? Menos 3. Então, quando o x é menos 3, x igual a menos 3, o f de x vai ser f de menos 3. Então, todo lugar que tem ali, ó, o x vai ser 3. Então, aqui vai ser igual a menos 3 ao quadrado, que vai dar mais 9, né? Lembrando que menos com menos dá mais, menos 5. Ficou pequenininho aqui, mas dá para ver, né? Então, aqui eu tenho 9 positivo e menos 5. Ou seja, sempre que eu colocar o menos 3 na minha função, o resultado disso vai ser igual a 4. Ou seja, da minha imagem lá embaixo, gente, qual que é o primeiro elemento?
4 faz parte do meu contradomínio? Faz, ó. Olha ele aqui, ó. Então agora eu já coloco lá o valorzinho 4, e é 4 positivo, essa é a minha imagem, hein? Então ele já faz parte ali, ele é um subconjunto, né? A imagem, ele é um subconjunto do contradomínio e sempre tem que ser. Sempre tem que ser, senão a minha função ela não existe, tá? Então eu tenho outro valorzinho ali, vamos lá, pro próximo. O 4, o 2, o 0 que é fácil. O 0 nem precisa colocar, né? O f de 0, você vai zerar esse daqui, vai sobrar apenas o menos 5, então aparece o menos 5 como sendo um dos elementos. Tá? Por que você fez isso, professor? Para adiantar a aula, né, gente? Se aqui é 0, 0 ao quadrado some, sobra somente o menos 5. Então, menos 5 faz parte do nosso conjunto imagem, menos 5. E agora a gente vai ter somente o outro valor, que vai ser quem? O 2. Tá? Então, a gente vai fazer o 2 agora, lá em cima, ó, x igual a 2. Vamos escrever a funçãozinha bonitinha. Lembrando que quando você estiver resolvendo isso no vestibular, não vão se perder aí desse negócio de escrever a função de um lado para o outro, tá? Então, a menos 2. E agora o meu f de menos 2. Então, todo lugar que tem o x, eu substituo por menos 2. Gente, quando tem negativo aqui, o quadrado, coloca parênteses. Sempre coloca parênteses. Não vai, senão, se você não colocar, você esquece que é ele vezes ele mesmo. E aqui, nesse caso, ele fica positivo, né? Então, aqui é 4 menos 1, menos 5, o que vai resultar, então, na minha função, toda vez que for igual a menos 2, f de menos 2 igual a menos 1. Ó, opa, menos 1. Beleza, gente? E olha aí, ó. Então, nosso conjunto imagem, ele é um subconjunto. Se você olhar aqui, você tem esses elementos aqui, ó, o 5, o menos 1 e o 4, né? Você tem aí um subconjunto. Conjunto imagem, ele é um subconjunto do nosso contradomínio. Tá bom? Professor, ele poderia pertencer a todos os números reais quando eu coloco ele na reta? Poderia sim, gente. Mas como está escrito aqui que ele está definido nesses valores, e só esses valores. Mas eu digo que ele poderia porque essa função aqui não tem restrição, igual a função que eu dei de exemplo para vocês, que é 1 sobre x. Essa função tem restrição sim. Tá bom? A gente vai trabalhar com funções nas próximas aulas, então não esquece de me acompanhar aí. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu curtir. Deixa eu ver o que a gente tem aqui no próximo slide. Se eu não me engano, são os próximos assuntos. Olha aí, ó. Isso, próximos assuntos, né? Função afim, função quadrática, a gente vai falar bastante durante nossas resoluções de função agora, tá bom? E o restante aí tá na sequência para você saber qual assunto que a gente está tratando e o que a gente vai acompanhar. Não esquece de se inscrever e entrar lá no grupo do WhatsApp. Vale muito a pena, porque você recebe as aulas todos os dias, igual o pessoal está recebendo essa aula aqui agora. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.